Você está em um navio quando percebe a água borbulhando nas proximidades. Parece que uma enorme embarcação afundou ali, mas não dá para ver nenhum detrito. O vapor sobe pela água e grandes bolhas aparecem na superfície. Em alguns minutos, um pequeno pedaço de terra surge bem em frente aos seus olhos. Ela está liberando chamas e lava. Milhões de litros de água evaporam na boca do vulcão. Assustado, você sai desse lugar. Nos 3 anos seguintes, a pequena ilha coberta de vulcões emergirá lentamente da água. Todos os dias ela explodirá e encherá o céu de cinzas negras. Quando a cinza for assentando, irá se misturar com a água e formará a costa. Essa erupção durou 3 anos e, finalmente, em 1967, a ilha de Surtsey, na costa sul da Islândia, estava totalmente formada. Surtsey é uma das poucas ilhas que emergiram nas profundezas da superfície do mar. Mas é quase impossível chegar lá. A ilha possui um sistema ecológico único e os cientistas querem descobrir como ele se desenvolverá sem a influência humana. Apenas algumas pessoas em todo o mundo têm permissão para caminhar por lá. De longe, o próximo lugar parece meio desagradável. Estamos agora na Austrália, no mar da Tasmânia. Aqui, uma enorme crista parecida com uma barbatana afiada de um tubarão gigante sai da água. A altura desse monte é de 550 metros, quase o dobro da Torre Eiffel. Este lugar é chamado de Pirâmide de Baal e fica no meio de uma ilha vulcânica desabitada. É difícil chegar lá devido à formação rochosa inacessível do local. A ilha foi descoberta em 1788. Naquela época, eu não estava por aí, ela era considerada estéril e desprovida de vida. Porém, mais de 200 anos depois, em 2001, um grupo de cientistas foi até lá e encontrou algumas criaturas incríveis, inclusive o inseto mais raro do mundo. Isso aconteceu depois que a equipe escalou uma altura de mais de 30 metros e avistou um arbusto. Embaixo dele, havia uma colônia de insetos conhecidos como lagostas das árvores. Estas criaturas pertencem à família dos insetos pau e têm cerca de 15 centímetros de comprimento. Naquele dia, foram achados 27 insetos, mas desde então sua população começou a aumentar. Acredita-se que essas criaturas tenham sido extintas no início do século XX, mas de alguma forma, elas conseguiram chegar lá até a pirâmide de Baal e sobreviver. Nossa próxima parada é aqui no Brasil, a quase 150 quilômetros do centro de São Paulo. É lá que se pode encontrar uma ilha quase impossível de chegar. Mas se conseguir, é provável que desista. Estamos falando da Ilha das Cobras. Não existe outro lugar no planeta com uma concentração tão alta de cobras. De acordo com os pesquisadores, são cerca de 5 por metro quadrado de terra. Elas são as únicas donas do local, já que nenhum outro animal consegue sobreviver no meio delas. As serpentes são da espécie Jararaca ilhoa, uma das mais venenosas do mundo, e tem cerca de meio metro de comprimento. Além de poderoso, o veneno tem ação rápida. Se você deixar esse réptil morder um pedaço de carne crua, o local ao redor começará a desintegrar. Bem, não conte comigo. Imagine que você está nessa ilha e as cobras não picam. A coisa mais interessante que vai encontrar lá é um antigo farol. Ele fica escondido na densa mata fechada. Pessoas chegaram a habitar o local há muito tempo. Há rumores de que os últimos guardiões estavam no farol quando as serpentes chegaram e ninguém mais morou lá desde então. Como essas cobras únicas apareceram ainda é um mistério. A lenda mais popular afirma que um pirata esteve lá há muito tempo e escondeu um tesouro em algum lugar da ilha. Então, deixou os répteis no local onde o baú estava escondido. O cara esperava que eles assustassem as pessoas que se aproximassem das suas moedas de ouro e joias. Desde então, algumas serpentes conseguiram aumentar sua população milhares de vezes. E dizem que algumas delas estão usando as joias. Não, na verdade não. Mesmo que você quisesse ir até lá por algum motivo, os serviços de segurança o impediriam. Apenas algumas pessoas com trajes de proteção especiais podem pisar no local para conduzir pesquisas científicas. A próxima ilha está localizada a cerca de 25 quilômetros ao sul do centro da cidade do México. Você consegue chegar ali facilmente. Não há animais peçonhentos, ninguém vigia o lugar e é fácil atracar um barco. Mas provavelmente vai querer ir embora assim que caminhar um pouco por lá, principalmente se chegar à noite. Existem bonecas penduradas nas árvores por toda a ilha, todas com roupas, tamanhos e rostos diferentes. Dezenas delas podem ser encontradas em quase todas as árvores. Na metade do século XX, um dos moradores da cidade do México
mudou-se para lá e começou a encher o local de brinquedos. Ele os pegava nos aterros e canais de toda a ilha e levou várias décadas para decorar cada árvore. No começo parecia estranho e interessante. Milhares de turistas iam conhecer a ilha. Então, as bonecas começaram a envelhecer e apodrecer. As chuvas e o sol quente deformaram os rostos delas, que foram ficando cobertas de musgo e começaram a tomar formas terríveis. Mas o pior é que algumas pessoas acreditam que essas bonecas ganham vida à noite. Imagine perambular sozinho na ilha sob a luz da lua e, de repente, dar de cara com uma delas pendurada sem um olho, virando a cabeça em sua direção. Um segundo depois, você já está pulando no barco e navegando para longe o mais rápido possível. Um dos lugares mais inseguros e inacessíveis do planeta fica nas águas da Baía de Bengala. Trata-se da ilha Sentinela do Norte, um pequeno pedaço de terra que parece um paraíso tropical. Mas você não vai chegar ali por 2 motivos. Desde 1956, qualquer viagem até lá foi proibida por lei. Sempre há vários navios circulando e patrulhando a área. A segunda razão está localizada na própria ilha. Imagine que você conseguiu passar pelos barcos patrulha e vai navegando em uma pequena embarcação até a costa. A água é cristalina ao seu redor. Dá até para ver os peixes passando e os belos recifes de coral. À frente estão a costa dourada e as árvores verdes brilhantes. E entre elas, pequenos pontos. Você se aproxima e uma flecha passa zunindo a alguns centímetros de seu rosto. A próxima fica cravada no casco de madeira do barco. Os pontos que você viu antes são pessoas. A tribo sentinelense local. Seus integrantes estão de prontidão com arcos, atirando flechas e lanças. Gritam algo e acenam com as mãos. Você entende que não estão felizes em vê-lo e farão de tudo para impedi-lo de chegar em terra. Os sentinelenses estão isolados do mundo inteiro há muito tempo e agora defendem sua ilha de forma assertiva e não parecem ter medo de nada. Uma vez um helicóptero voou até lá e os moradores jogaram suas lanças e flechas nele. É proibido se aproximar do local não só porque é inseguro para os turistas, mas também para proteger a tribo local dos perigos da civilização. Pessoas do continente podem facilmente levar doenças e infectar seus habitantes. Os moradores locais não têm imunidade contra a gripe ou mesmo um simples resfriado. Esqueça os smartphones. Além disso, o local é cercado por um recife de coral, o que torna muito difícil para grandes navios chegarem até a costa. Apesar de todas as proibições e do perigo, muitas pessoas tentaram desembarcar ali. Em 1880, um oficial chegou até a margem e descobriu que o solo era ideal para o cultivo de coqueiros. O homem também encontrou vários vilarejos, mas não se atreveu a se encontrar com os habitantes locais. Por fim, conseguiu deixar o local vivo. Desde então, várias outras tentativas foram feitas. Muitas vezes, pesquisadores e viajantes deram presentes aos moradores como peixes ou cocos. Os habitantes aceitaram os presentes, pediram mais, mas ainda assim não permitiram que os estrangeiros se aproximassem de suas casas. Também é difícil fazer amizade com a tribo local, pois seus membros se comunicam em uma das línguas mais complexas do mundo. Cientistas e linguistas estudam há décadas. No final do século XX, alguns pesquisadores conseguiram fazer amizade com os sentinelenses. Em 1991, os moradores foram convidados a embarcar em um grande navio. Uma equipe de antropólogos lhes deu sacos com cocos. Apenas alguns membros da tribo aceitaram os presentes. Por séculos, os sentinelenses têm vivido por conta própria, longe da civilização. E quase ninguém quer mudar essa situação. O quê? E ficar sem internet, fritura e Facebook? Você está de brincadeira?